Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos à disciplina de métodos de estudo bíblico. Essa é a nossa primeira videoaula. Eu quero dar as boas-vindas a todos, que o bom Deus possa estar abençoando nossas vidas a fim de crescermos mais um pouco. E é isso que nós propomos nesta disciplina. Nós vamos ter um contato direto com a palavra de Deus. É uma disciplina mais prática, apesar de que no início nós teremos uma boa parte de teoria, mas logo em seguida estaremos manuseando bem a palavra de Deus para crescermos cada vez mais no conhecimento da verdade do Senhor. Então eu quero convidar a todos a serem perseverantes, a não desistirem, a estarem sempre buscando crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus através do exame, do estudo da Bíblia Sagrada. Então, vamos lá? Nessa disciplina, nós estaremos vendo a definição do que seja método de estudo bíblico. Vamos pensar também nos resultados do estudo bíblico, que o estudo bíblico pode proporcionar para nós. Também vamos ver o mau emprego da Bíblia, porque algumas vezes pessoas se utilizam da palavra de Deus e acabam induzindo pessoas ao erro. Então nós vamos pensar sobre algumas coisas acerca disso também. Vamos ver os princípios gerais do estudo bíblico e também os passos do estudo bíblico. Essa será a nossa primeira aula e nós trataremos disso, de cada um desses pontos, para que possamos entender melhor o que será visto nesta disciplina de métodos de estudo bíblico. Bem, primeiro vamos partir do ponto dessa definição. O que é um estudo bíblico? Um estudo bíblico é uma análise cuidadosa de texto, livro ou tema contido na Bíblia, com o propósito de conhecer as verdades reveladas por Deus e aplicá-las à vida do cristão. Então, o que nós propomos com essa disciplina é nós pegarmos um texto bíblico, seja uma pequena porção, seja um verso, ou alguns versos, um capítulo ou até um livro inteiro da Bíblia, e nós analisarmos cuidadosamente essa porção de texto bíblico, a fim de extrair dela as verdades ou aquilo que o Senhor quer instruir ao coração daquele que teme ao Senhor. Então, isso é o que nós nos propomos, isso é o que o estudo bíblico propõe. É você analisar cuidadosamente o texto bíblico a fim de você extrair dali as verdades de Deus e aplicá-las à sua vida. E aí, por que nós precisamos pensar em estudar a Bíblia? Quais os resultados que isso vai proporcionar para nós? Em primeiro lugar, o estudo bíblico é essencial para o crescimento. Se todo crente, ele nasce em um determinado ponto da vida, e aí então ele é tratado como se fosse um bebê, uma criança, que precisa de crescimento. E nesse sentido é onde estudar a Bíblia ou realizar estudos bíblicos, participar de discipulados ou cursos e reuniões de pequenos grupos favorece o crescimento, ou até mesmo você mesmo se dispor a pregar sua Bíblia e examiná-la, estudá-la, a fim de que você possa crescer. E o apóstolo Pedro, em seu capítulo 2, no verso número 2, ele exorta aos crentes isto. Ele diz: desejai como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual, a fim de por ele crescerdes para a salvação. Então, todo crente precisa crescer na sua fé. E ele só vai crescer na fé se ele estudar a Bíblia Sagrada, se ele estudar a palavra de Deus. Então a gente precisa desejar isso. Nós, como cristãos, devemos desejar, como menino recém-nascido, esse puro leite espiritual para crescermos cada vez mais. Também é essencial para a maturidade espiritual. Chega a um determinado ponto em que o Senhor deseja que realmente nós sejamos crentes maduros, cristãos que tenham a capacidade de discernir o bem e o mal, que tenham a sensibilidade de contemplar a fase da vida e aquilo que o Senhor deseja usá-lo como instrumento para glorificar o seu santo nome em seu reino. Então nós precisamos amadurecer, nós precisamos crescer e amadurecer na fé.
E Hebreus capítulo 5, do verso 11 ao 14, também tem uma exortação dada pelo autor para que nós, devido ao tempo decorrido da fé, sejamos mestres. E aí o texto diz assim: porque, devendo já ser mestres, em razão do tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus. E vos haveis feito tais que precisais de leite, não de alimento sólido. Ora, qualquer que se alimente de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais têm pela prática as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Então, diante desta realidade, nós percebemos então que há uma exortação para que nós venhamos amadurecer na fé a fim de termos nossa mente já exercitada pelo manuseio da palavra a discernir o bem e o mal, conforme Deus nos orienta ao longo da nossa vida. E é por isso que nós precisamos estudar a Bíblia, é por isso que o estudo bíblico é tão importante. Além disso, é essencial também para a eficácia espiritual. Segundo Timóteo 2,15, vai dizer assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Deus tem um chamado para cada um de nós. Deus insere cada cristão no corpo de Cristo com uma função. E nós precisamos, então, desempenhar bem nossa função. Nós precisamos nos apresentar a Deus como alguém que está aprovado por Ele e que maneja bem a palavra da verdade. Então, é necessário nós experimentarmos o estudo bíblico a fim de que isso venha a ser possível, a termos eficácia espiritual no serviço do reino de Deus. Então eu convido você, tá bom, a estar desejando e seja encorajado pelo Senhor a estudar a Bíblia, a realizar estudo bíblico para o seu próprio crescimento. Além disso, nós podemos também identificar outros benefícios que o estudo bíblico traz. E o primeiro deles é que promove sabedoria. No Salmo 119, do verso 98 a 99, o salmista diz: o teu mandamento me faz mais sábio do que os meus inimigos, pois está sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Sou mais entendido do que os velhos, porque tenho guardado os teus preceitos. Então observe que mandamento, testemunhos e preceitos, todos esses nomes, como oráculos e juízos, se referem à palavra do Senhor. Então, em virtude do salmista meditar na palavra do Senhor, ele é mais sábio do que os inimigos, do que os seus mestres e também do que os mais velhos. Então, este é um benefício que o estudo bíblico traz, é fazer com que venhamos crescer em sabedoria. Um outro benefício é que o estudo bíblico vai produzir a imagem do Filho no cristão. É propósito de Deus nos conformar à imagem de seu Filho amado Jesus Cristo. Então, quando nós estudamos a Bíblia, nós nos transformamos neste Filho, ou na imagem deste Filho. Filipenses capítulo 2, do verso 5 a 8, vai dizer assim: Paulo exortando aos crentes de Filipos: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, uma das maneiras pelo qual nós seremos conformados à imagem de Jesus é se nós tivermos esse sentimento e formos obedientes à palavra de Deus à medida que nós estudamos ela. Quando o mandamento de Deus, as instruções do Senhor se tornam claras para nós, e nós como cristãos somos tementes a Deus, precisamos então obedecer. E assim nós estaremos vivendo o caráter de Cristo em nossas vidas. Outro benefício é que o estudo bíblico vai manter o crente ligado na videira, ou ligado em Jesus Cristo. João 15,5 diz que ele é a videira, nós somos os ramos, ou as varas. E quem permanece nele, e quem permanece em Cristo, e Cristo nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, diante disso, logo a seguir, Jesus diz que nós permaneceremos nele se guardarmos a sua palavra.
Então é necessário nós estudarmos a palavra para estarmos unidos a Cristo, ligados a essa videira e por meio dessa videira sermos capazes de fazer aquilo que foi instruído por nós, a nós, através da palavra de Deus. Então é importante demais nós termos essa comunhão, e a comunhão que nós temos com Cristo, ou a nossa união, é por meio de sua palavra. E por isso nós precisamos estudar a palavra de Deus. Um outro benefício é a comunhão com Deus. A primeira carta de João, no capítulo 1, verso 6, tem lá: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, uma forma de demonstrarmos que temos comunhão com Deus é quando praticamos a verdade. E nós só vamos descobrir a verdade se nós estudarmos a Bíblia para isso. Então, este é mais um benefício que o estudo bíblico traz. É o conhecimento da verdade a fim de que venhamos a manter comunhão com Deus. Além disso, o estudo bíblico também vai promover uma abertura de entendimento. O Salmo 119, verso 18, e também Lucas 24, 31 e 45, vai falar assim: o salmista, ele clama a Deus: desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Em Lucas 24, 31, é dito: abriram-se então os olhos e o reconheceram. Nisto ele desapareceu diante deles. Foi quando Jesus apareceu aos seus discípulos após a ressurreição. E no verso 45 é dito: ele abriu o entendimento deles para compreender as Escrituras. Meus irmãos, quando nós oramos a Deus e vamos estudar a Bíblia, então nosso entendimento é aberto para vermos as grandezas de Deus e as verdades de Deus. Por isso, realizar o estudo bíblico vai trazer esta abertura de entendimento. Também teremos a revelação do Espírito Santo. Em Lucas 2:26, o texto diz que a Simeão foi revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Então, quando José e Maria foram apresentar Jesus ao templo, o Senhor falou através do Espírito Santo que Simeão veria o Salvador, aquele que viria a ser o Cristo do Senhor, o Messias enviado para restaurar Israel. E quando nós, então, começamos a estudar a Bíblia, o Espírito Santo também vai trazer as revelações de Deus ao nosso coração. Por isso, irmãos, nós devemos nos esmerar em estudar a palavra do Senhor. Também vai promover confiança ao nosso coração. No Salmo 56, Davi diz: em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus ponho a minha confiança e não terei medo. Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo. Em Deus ponho a minha confiança e não terei medo. O que me pode fazer o homem? Por que Davi fala sobre essa questão de louvar a palavra de Deus? Porque ele entende que Deus, quando faz sua promessa, ele cumpre. E aquilo que ele cumpre faz com que ele ateste a sua fidelidade. Daí então nós crescemos cada vez mais em confiança. Então, à medida que nós estudamos a palavra e vamos vendo e observando o agir de Deus e o modo pelo qual Deus promete e cumpre suas promessas, gera confiança em nosso coração. Temos certeza da veracidade da palavra e do caráter do nosso Deus também. Por isso que estudar a Bíblia é importante, pois aumentará o nosso senso de confiança e nada vai nos abalar. E por fim, também vai produzir uma experiência da alegria da descoberta pessoal. É muito gratificante, irmãos, nós estudarmos a palavra e a verdade de Deus saltar diante dos nossos olhos. No texto de Daniel, capítulo 9, verso 1 e 2, diz que no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano primeiro do seu reinado, Daniel entendeu pelos livros que o número de anos em que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então veja que ao ler o livro do profeta Jeremias, Daniel entendeu que o juízo de Deus duraria 70 anos e que já estava próximo disso acontecer. Logo a seguir, então, Daniel é conduzido a orar para que Deus cumpra realmente sua palavra. E aí ele deve ter desfrutado de uma alegria, porque é realmente uma alegria indizível quando nós lemos a palavra e o entendimento chega a nós e nós descobrimos pessoalmente
algo que Deus deseja falar ao nosso coração. E aí eu incentivo cada vez mais a todos os cristãos a estudarem a Bíblia, a não serem como alguns que põem empecilhos para que os crentes cresçam e assim possam descobrir verdades preciosas no contato direto, pessoalmente, com a Escritura. Bem, passemos então a ver algumas maneiras pela qual a Bíblia pode ser mal empregada. E a primeira delas é a má leitura do texto bíblico. Quando alguém não tem a habilidade de ler e lê a palavra de Deus com dificuldade e pronuncia palavras com fonemas diferentes, isso pode trazer confusão a quem ouve. E aí, às vezes, se lê a palavra adúltera como adultera, sem o acento agudo no U, e isso muda o som, a conotação e o sentido da palavra. Também vós, vos, nós, nos. Então, tudo isso, tá bom, dificulta o real entendimento da Sagrada Escritura. Então, a má leitura do texto bíblico, às vezes, sem observar a pontuação, pode trazer complicações, tá bom, para quem está ouvindo a palavra do Senhor. Uma segunda maneira é interpretar a ideia por ideia própria ou superficialmente. Isso é quando você vai com seus preconceitos para a Escritura e aí você deseja impor seu pensamento sobre o texto bíblico. Como muitas vezes acontece com os pregadores que usam o texto de Malaquias, onde fala sobre que Deus vai enviar o devorador, e sobre aqueles que não contribuem com o reino de Deus, não dão sua oferta ou seu dízimo, e falam que esse devorador, tá bom, é um demônio. Mas quando você vai estudar verdadeiramente a palavra, você vai perceber que devorador ali é um tipo de gafanhoto que destrói a colheita. Então, veja, irmãos, como alguém pode, sem o estudo bíblico adequado, impor ou interpretar por sua própria ideia um texto bíblico e assim prejudicar, tá bom, os demais que estão ouvindo esta palavra ou para quem ele está ensinando esta palavra. Uma terceira maneira é a distorção do texto e forçar alguém a praticar o texto. E aí nós encontramos hoje pregadores que são mestres em fazer isso, em usar textos bíblicos, como um texto de Isaías, onde a palavra do Senhor diz que um ao outro ajudou e ao seu companheiro diz esforça-te. Então muitos pregadores, eles pegam esse texto para incentivar o companheirismo e outros a estarem dando força ou apoio a um determinado irmão para ele prosseguir, para ele fortalecer-se. Mas na verdade o texto, tá bom, está falando de homens idólatras que um incentiva o outro ou incentiva o seu companheiro para produzir um ídolo e se prostrar diante dele. Essa é a realidade que nós temos no texto. Então, há uma distorção do texto acerca disso. E um estudo bíblico trará luz e clareza sobre isso, para que não haja distorção do texto e não force ninguém a praticar aquilo que Deus não deseja que seja praticado. Uma quarta maneira é enfatizar indevidamente minúcias insignificantes. Às vezes, algumas pessoas pegam o texto e se atêm a um pequeno detalhe que o texto tem. Nas minhas aulas de homilética, eu falei sobre isso para os meus alunos, sobre o texto em que Jesus disse que Pedro negaria 3 vezes antes que o galo cante. E aí, no episódio onde Pedro está negando Cristo, quando ele nega Cristo, o galo cantou. E aí, o pregador, aquele que estava pregando sobre o texto, começou a se ater nessa frase, e o galo cantou. E ele enfatizava, e o galo cantou, irmãos, entenda o mistério, o galo cantou. Irmãos, o galo cantou. Então, ele está enfatizando algo que não tem tanta ênfase. Foi só para atestar realmente a veracidade da palavra de Cristo que o galo cantou. Então, às vezes, pessoas fazem isso também, pegam textos insignificantes e querem enfatizar indevidamente esse texto. Uma quinta maneira é a contradição do texto bíblico. Contradizer é você pegar um texto
ele tem um sentido e você atribui outro sentido. Como fazem com o texto de Filipenses, capítulo 4, onde Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Então as pessoas atribuem essa sentença, este verso, a ter a capacidade de fazer todas as coisas porque Deus o fortalece. E o texto não quer dizer isso. O texto quer dizer que Paulo pode tanto passar necessidade como ter fartura. Ele pode todas as coisas em Deus que o fortalece. Então a gente precisa ter cuidado com estas coisas para não contradizer o texto bíblico. Uma sexta maneira é ignorar a íntegra de determinada doutrina bíblica. Existem doutrinas cristãs que já foram estudadas, como a doutrina do novo nascimento, da regeneração, da justificação, da conversão, da glorificação, a escatologia, e alguns precisam ter cuidado para não ignorar determinada doutrina e propagar algo que não é real, não é verdadeiro. Tá? E existem certos pregadores hoje em dia fazendo isso. Então eles ignoram totalmente a doutrina bíblica cristã, passam por cima delas e acabam prejudicando a fé cristã e o crescimento dos outros também. Uma sétima maneira é julgar as escrituras. Às vezes pessoas começam a estudar a Bíblia e, em vez de receber o que a Bíblia diz, passa a julgá-la, ou a não dar crédito a ela, ou duvidar dela. Então existem pessoas com isso. E obviamente essas pessoas são pessoas cuja conversão não é genuína. Porque o crente genuíno crê na palavra do Senhor e é levado verdadeiramente a receber a instrução da palavra e a dobrar-se a ela. Diferentemente, tá, desses que usam a Bíblia para si próprio e procuram promover-se como cristão, então passam a julgar as Escrituras e a não dar crédito dela, a fazer perguntas duvidosas sobre a verdade da palavra do Senhor. Além disso, pode ser também que haja supervalorização de dogmas religiosos. Aí isso aqui entra aquelas questões de usos e costumes estabelecidos por algumas igrejas, como por exemplo a igreja do véu, que as mulheres precisam usar véu, que as mulheres sentam do lado direito da igreja, aliás, do lado esquerdo, e os homens do lado direito. Então eles supervalorizam isso baseado em um estudo bíblico mal feito. E eles usam o texto de Coríntios, onde a mulher tem que pôr o véu para não envergonhar o homem. E aí eles usam isso e supervalorizam isso e acabam distorcendo a Sagrada Escritura. Também pode acontecer um subjetivismo. Subjetivismo é você olhar de modo pessoal para a Sagrada Escritura e aí você atribui uma determinada instrução obtida lá nos versos da palavra do Senhor à sua maneira, e você acha que é daquele jeito e vai ver daquela maneira, sem considerar as demais coisas, se realmente é coerente, ou até vai contra a maioria, porque você é quem é o seu próprio intérprete da Sagrada Escritura, e não o Senhor. Uma outra maneira é o relativismo. O relativismo é aquela ideia de que não existe verdade absoluta, e o que é verdade para mim pode não ser para você. Então, alguém pode usar a Bíblia dessa maneira, e para determinada pessoa, aquele mandamento é válido, mas para mim não é. Isso, tá bom? É o maior emprego da Bíblia. E a gente precisa combater contra isso. A verdade de Deus é uma só, e é para todos nós, ela é absoluta. Além disso, tem a jactância em relação aos outros. Jactância é vangloriar-se. Então, alguém que estuda a palavra pode querer colocar-se acima dos demais. E isso também é uma maneira errada de empregar a Bíblia e o conhecimento que você obteve pelos estudos bíblicos. Também temos seguir mandamentos ao pé da letra. Essa é a ideia de que a gente não pode, por exemplo, entender o texto, todos os textos de forma literal. Quando Cristo diz, se o teu olho te faz pecar, arranca-o. Obviamente, ele não está pedindo para que a gente possa arrancar literalmente o nosso olho e ficarmos cegos. Não, ele está falando de maneira figurada acerca disso. Corta o pecado, abandona isso, para que você não venha cair em laços de tentações. Então, temos que ter cuidado para não empregarmos errado a Bíblia e seguirmos o mandamento ao pé da letra. E o último é não aplicar a palavra a si próprio. Às vezes, as pessoas realizam estudos bíblicos e aplicam para os outros, mas não para si mesmo.
fala de quem é iracundo, mas ele mesmo é iracundo. Fala de que não se deve adulterar, mas ele mesmo adultera. Então, esta é uma maneira do mau emprego da Bíblia. E nós precisamos aplicá-la, em primeiro lugar, a nós mesmos. Bem, quanto à necessidade de métodos para estudar a Bíblia, o estudo bíblico ele requer realmente um método, uma diretriz, uma estratégia, uma linha de ação, um plano que vai produzir o resultado no investimento de tempo e esforço que a gente faz. Ninguém quer perder tempo e nós queremos que o nosso tempo seja proveitoso. E para isso a gente precisa de um método. E um método é uma sequência de passos com a perspectiva, com a visão de se tornar receptível e reprodutivo. Nós vamos receber a instrução e vamos também repassar essa instrução. E por meio do contato direto com a palavra de Deus. Então, nós precisamos adotar um método, nós precisamos ter um norte, por onde nós devemos começar. E aí nós vamos pensar sobre isso, olhando para os princípios e para os passos também. Quanto aos princípios gerais do estudo bíblico, primeiro é fazer investigação. Então, todo texto que a gente pega, a gente precisa investigar quem é o autor, que tempo foi, qual o sentido de determinada palavra, o significado. Nós devemos fazer uso de dicionários, tanto bíblicos como dicionários comuns, e entendermos um pouco sobre ortografia e regras de hermenêutica. Nós precisamos investigar. Também precisamos habituar-nos a fazer anotações no nosso estudo. Tudo deve ser anotado. Quando estamos iniciando, nossa mente ainda precisa ser reprogramada para seguir certos passos. Então é necessário nós anotarmos tudo o que nós estivermos investigando, tudo que a gente for observando, tudo que a gente for identificando, nós vamos anotando. Nós precisamos também criar o hábito de estudar constante e sistematicamente. Nós precisamos focar o nosso estudo. E aí nós precisamos fazer disso um hábito. Nós precisamos estar constantemente e sistematicamente estudando. E essa questão de constante é sempre. Sistematicamente vamos começar por aqui e vamos terminar até aqui. E não fugir do estudo. Não começar e abandonarmos. Ou começa hoje, daqui a um mês a gente volta para o estudo. Não, vamos estudar constante e sistematicamente. Também vamos aplicar o estudo à nossa vida. Em primeiro lugar, temos que aplicar a vida. Não adianta nós estudarmos e não termos aplicação real no nosso viver. E depois vamos também comunicar o que a gente estudou, o conteúdo que foi abordado. Nós precisamos transmitir aquilo que Deus revelou a nós para os outros também. E os passos para isso são o seguinte, é conhecido como oika, tá? Oika, que significa observação, interpretação, correlação e aplicação. Esses são os passos que nós vamos dar para estudar um texto, um livro, um tema da Bíblia. Então, nós vamos usar, tá bom, este método em nossa disciplina. Nós vamos realizar observações no texto, interpretar o texto, correlacionar o texto e aplicar o texto. Mas isto, tá bom, será matéria para as nossas próximas aulas. Então, nós chegamos ao final. Da nossa primeira videoaula. E eu desejo a você, tá bom, que você progrida firmemente para crescer cada vez mais no conhecimento e na graça do Senhor. Eu quero lembrar você que na descrição dessa videoaula tem uma avaliação que você precisa fazer. E novamente eu quero lembrar, você só tem uma única oportunidade de fazer essa avaliação. Então, primeiro estude, reveja a aula, quantas vezes for necessária, e depois então você parte para a avaliação para que você tenha sucesso. Deus abençoe e até a próxima aula.